Olá, sexto ano! Hoje nós continuamos com o estudo do verbo, mais uma vez sobre o modo indicativo, no capítulo 15. E hoje o nosso estudo está mais voltado também para a realização de alguns exercícios, que eu vou então desenvolver com vocês e, conforme for necessário, vocês podem também pausar o vídeo para que possam fazer o registro no material. O primeiro exercício é o número 5 da página 323. Considere a frase a seguir. Pode deixar, mãe. Amanhã eu faço minha pesquisa sobre os rinocerontes. A letra A. Em que tempo está conjugado o verbo em destaque? Então, o verbo que nós precisamos analisar é o verbo faço. Então, ele indica uma ação que está acontecendo no momento atual, portanto, ele está no presente do indicativo. Agora, na letra B, ele retrata uma ação que já aconteceu, está acontecendo ou ainda acontecerá. Então, nesse caso, ele indica uma ação que ainda acontecerá. Na letra C, conclua. É possível utilizar um tempo verbal representando o outro? Como? Então, o que nós podemos perceber aqui é que o verbo está no presente do indicativo, porém ele está sendo utilizado para indicar uma ação que ainda vai acontecer. Então, para que isso fosse possível, foi necessário o uso de um termo, que é a palavra amanhã. Então, usou-se o presente como futuro, e isso só foi possível em razão do uso da palavra amanhã, que deslocou a realização da ação para o tempo futuro. Então, a utilização da palavra amanhã que possibilitou essa construção. O exercício 6, da página 323, considere o texto Gorila das Montanhas. Além da caça predatória e do desmatamento, que reduziu seu estado natural, os gorilas das montanhas foram, por décadas, vítimas de conflitos armados entre os seres humanos. Restaram apenas 300 membros da espécie e pouco se fez até agora para a proteção deles. O primeiro passo, então, é aqui nós identificarmos o verbo para que nós possamos responder à questão que vem na sequência, que está perguntando: que tempo verbal é predominante no texto? Ou seja, os verbos que foram utilizados no decorrer do texto estão expressando qual tempo? Então, nós temos aqui, o primeiro deles é reduziu, depois nós temos foram, restaram e fez. Como vocês podem ver, esses 4 verbos ali indicam ação que já aconteceu, inclusive ações que já foram concluídas, já terminaram. Então, quando nós temos esse uso, significa que o pretérito é o pretérito perfeito. Então, o tempo verbal que predomina no texto é o pretérito perfeito. O exercício 7, da página 324. Considere a seguinte oração. Pouco se fez para a proteção deles. Na letra A, reescreva-a empregando o pretérito imperfeito. Então, a estrutura que serve de base está no pretérito perfeito, indicando uma ação que já aconteceu e já está concluída. E agora nós precisamos transformá-la no pretérito imperfeito. Então, a construção fica: pouco se fazia para a proteção deles. A letra B. Após a mudança, o sentido se manteve, por quê? Ou seja, o sentido, comparando então as duas, a que nós construímos aqui com a estrutura original que serviu de base, o sentido se manteve, o que nós podemos dizer? Não,
Por quê? Porque ao empregar o pretérito imperfeito, tem-se a impressão de que a postura negligente foi interrompida e que algo foi feito para proteger os animais. Então, aqui nós temos uma mudança no sentido. O exercício 8, da página 324, observe os verbos destacados no texto a seguir. Girafa. São muitas as ameaças à espécie. Além das mudanças climáticas que causam longos períodos de seca, seu meio natural vem sendo totalmente ocupado pelo ser humano. Em 15 anos, a população de girafas caiu de 140 mil para pouco mais da metade. Sem projetos concretos de preservação, estima-se que em 20 anos a espécie desaparecerá do planeta. Então, a letra A. Indique qual dos verbos destacados no texto expressa um fato presente, um fato passado e um fato futuro. Então, nós temos os 3 verbos em destaque, nós vamos então identificar qual aspecto cada um deles expressa. Então, o primeiro deles, o fato presente, é o verbo causa. O fato passado, caiu, e o fato futuro, desaparecerá. Na letra B, há no texto uma locução verbal que expressa uma ação em processo contínuo, ou seja, que acontece continuamente. Qual é essa locução? Nós temos então a expressão vem sendo. Na 2 da B, por qual forma simples ela poderia ser substituída? Pela forma é, que no caso então é o verbo. O exercício 1 da página 325, leia o cartaz a seguir para responder às questões 1 e 2. Eu respeito os animais da natureza e digo não à caça. Se você é contra a caça, compartilhe essa ideia. Então, observe a seguinte frase retirada do cartaz. Se você é contra a caça, compartilhe essa ideia. Reescreva seu final, buscando concordar com cada um dos sujeitos apresentados a seguir. Então, na letra A, se eu fosse contra a caça, compartilharia essa ideia. E, na letra B, se nós fôssemos contra a caça, compartilharíamos essa ideia. Então, aqui nós sempre precisamos fazer a concordância do verbo de acordo com a pessoa, no caso, o eu e o nós. O exercício 2 da página 326. Sobre as formas verbais respeito e digo presentes no cartaz, indique as ações praticadas. Então, quais são as ações que são praticadas? Respeitar e dizer. Lembrando aqui que nós temos então a forma infinitiva do verbo. Na letra B, o tempo em que a ação ocorre. Nesse caso, o presente do indicativo. Na letra C, a pessoa gramatical que pratica essa ação. Eu digo, eu respeito. Então, primeira pessoa. Na letra D, o modo como é encarada. É o modo indicativo, ou seja, a certeza de ação. Ele está indicando a certeza dos fatos, a certeza do que ele está, então, dizendo. A letra E, se a ação é habitual ou ocorreu de uma só vez. É uma ação que é um hábito. Na letra F, se o sujeito que pratica a ação é ativo ou passivo, ou seja, ele realiza a ação ou ele pratica a ação. Então, nesse caso, é ativo porque ele respeita, porque ele diz. O exercício 5, da página 328, considere a frase: isto só acontece porque você compra. Preservando o sentido, reescreva-a iniciando por. Na 1, se você não comprar, isto não acontecerá. Na 2,
Se você não comprasse, isto não aconteceria. Na 3, só porque você comprou, isto aconteceu. Então, aqui sempre é necessário fazer a adequação conforme a estrutura, conforme a pessoa e também conforme o tempo. A tarefa referente à aula de hoje é o exercício 3, que também é o preenchimento de uma tabela. E essa tabela, ela está em duas partes. A primeira delas na página 326 e a segunda na 327. E o que é para ser feito nessa tabela? É necessário, então, conjugar os verbos respeitar e defender. E vocês deverão, então, postar no AVA somente a parte da tabela que está na página 327. Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos um verbo de primeira conjugação, respeitar, e um verbo de segunda conjugação, que é o defender. Então, eu já havia trabalhado com vocês os modelos de conjugação, mas mais uma vez nós temos aqui. Então, o primeiro verbo que vocês vão conjugar, vocês vão olhar, vocês vão ter como base esse modelo aqui. E o segundo verbo, vocês vão ter como base o modelo de conjugação de um verbo, então, de segunda conjugação. Então, vocês podem observar, vocês podem, então, verificar essas tabelas para que vocês possam responder, para que vocês possam, então, preencher a tabela que é a atividade, a tarefa da aula de hoje. E por hoje era só, e até a próxima aula.